E aí galera, bom? Renato Mafra Informática, iniciando aqui o módulo de Informática e obviamente se é iniciando ele, eu vou me apresentar. Renato Mafra, aqui para vocês, do aula 15 anos. Sim, sabe-se lá quando você verá esse vídeo, mas na data de hoje, vídeo gravado, 15 anos. Conhecimento de informática, obviamente ligado na parte de TI, mas te ensinando aqui as noções de informática, ou seja, a famosa microinformática. Vou começar com a parte básica, tratando sobre a ideia de hardware, software, desculpa te ofender de início com isso, e definindo sistemas operacionais, para que a gente possa direcionar para o sistema operacional citado hoje, em prova o mais citado, Windows. E aí citaremos Windows 10, Windows 7, umas características, 8 umas características, mas focando a princípio no Windows 10, beleza? O que eu vou fazer? Olha aqui em tela, por gentileza, a princípio os contatos, e-mail renatomafra@gmail, um site que você pode pegar alguns materiais de questões e questões comentadas e redes sociais, Facebook e Instagram pra galera aí. Siga-me, é uma coisa meio maluca esse negócio de tô te seguindo, né? A gente de vez em quando olha pra trás com um pouco de medo, mas as pessoas seguem, sim, acontece. Vamos lá, vamos começar e para começar a gente tem que falar dessa estrutura. Vou trazer um exemplo aqui de um edital, olha na tela por gentileza, noções de sistema operacional. Em si, muitas bancas tratam Windows e Linux, começaremos com Windows e depois mudaremos para a ideia do Linux. Aqui eu estou colocando dois tópicos do edital, como obviamente uma coisa só, porque no tópico 4 citado, como exemplo de um edital da Polícia Civil do Distrito Federal, você tem um item também ligado ao sistema operacional, que é o conceito de organização, gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Isso é tratado dentro do próprio sistema, quando você entende a organização de arquivos e a distribuição destes arquivos pelas pastas do sistema. Beleza? Então vamos começar com a parte prática, iniciando com o sistema operacional. Vamos falar a princípio sobre a diferença entre hardware e software. Eu de cara já editaria para vocês uma definição sobre sistema computacional. Mas antes eu vou te perguntar, gente, para que serve a informática? Não estou falando sobre as questões de informática que deixam todo mundo chateado em questões de concurso. Estou falando a informática em si, qual seria a principal função das máquinas na nossa vida, dos sistemas computacionais? Uma resposta para isso seria o processamento de dados. A informática hoje é uma ferramenta auxiliar, obviamente em várias profissões. E como auxiliar, ela permite processar dados de forma automática, fazendo com que as tarefas que antes eram trabalhosas, eram repetitivas, possam ser feitas por sistemas de forma muito mais prática. Então, repito, a principal função da informática é o processamento de dados. E para que a gente comece a falar dele, temos que falar sobre um sistema computacional. O sistema computacional será composto de 3 partes e eu queria que você colocasse nas suas anotações uma definição de sistema computacional, leva a sigla SC. Coloca, por gentileza, que é um conjunto de dispositivos eletrônicos que processa informações de acordo com programas. Conjunto de dispositivos eletrônicos que processa informações de acordo com programas. Vem para cá, olha para mim e aí eu te digo. Quando eu falo sobre conjunto de componentes eletrônicos, eu falo da parte física dos computadores. Em si, eu trato sobre o hardware, parte física das máquinas, tá? Hardware vem de parte física, hard de duro, de equipamento. Então, toda vez que alguém citar hardware, desculpe pela ofensa, você pensa nas peças de um computador, ou seja, em tudo que é palpável em um computador, as peças da máquina. E se você pensa em software, você pensa na parte lógica, ou seja, nos programas. Vou adaptar a definição de sistema computacional às palavras dadas hardware e software. Então eu diria que o sistema computacional é um conjunto de hardware que por meio de software processa as informações. É um conjunto de componentes eletrônicos que por meio dos programas permite o processamento das informações. Então, desculpa mesmo, eu sei que te ofende, mas eu tinha que começar de algum lugar, então criando só um tema para que a gente possa falar de Windows. Senão eu jogo Windows no seu colo e de repente você sequer tem. Eu não sei, eu não te conheço, não dá para atravessar aqui e te conhecer pessoalmente, se pudesse, eu estaria aí pertinho de você. Mas entenda, de cara é importantíssimo saber que a função da informática é processar dados de forma automática, que a informática é composta por um sistema computacional, que é um conjunto de dispositivos eletrônicos que processa informação de acordo com os programas. É importantíssimo saber o que é hardware. É importantíssimo, senso comum, saber a diferença entre hardware e software. Programas, parte lógica,
Vou fazer uma comparação, olha para mim, tudo que eu toco, analogia, tudo que eu toco no meu corpo seria o hardware do meu corpo, no rosto, na cabeça, no peito, barriga, pernas e braços. E eu te pergunto, eu posso tocar no meu coração? O que você acha? Posso, não é porque a caixa está impedindo acesso ao que está dentro que eu não possa tocar no meu coração. Se eu procurar por aqui e achar um estilete, eu faço uma apresentação única que será censurada com certeza, né? Abro e toco no coração, nos rins, no fígado, no pâncreas, toda a parte interna, palpável, continua sendo o hardware do meu corpo. Para comparar e fechar essa comparação, te pergunto, é possível tocar na alma, que é o sopro da vida, que é o que dizem que faz o corpo funcionar, ou nos sentimentos, como o amor, a felicidade? Desculpa, me emocionei nessa parte, tá? É possível tocar nisso? Não, porque na minha analogia seria o quê? Seria o software, a parte lógica não palpável, né? A gente coloca até isso como dica. Então, o hardware eu posso tocar e no software eu não posso tocar. Nós que trabalhamos com informática brincamos que hardware é tudo que você chuta quando para de funcionar e o software você xinga. Você não pode chutá-lo, então você xinga, beleza? Se eu pegar o DVD de instalação de um sistema operacional aqui na minha mão, é imaginário, se não ficou cego não, um DVD de instalação do Windows que está na minha mão, é um hardware ou é um software? Ué, se o DVD está na minha mão, se é palpável, se eu estou tocando nele, então é um hardware. Óbvio, parte física, memória de armazenamento óptico, o DVD, beleza? Para fugir disso, a gente segue. Na sequência, a gente tem o peopleware, que seriam os usuários do sistema, beleza? Então, compus aqui de parte física, de parte lógica e os usuários do sistema. Já vou falar de Windows, mas deixa eu continuar um pouquinho com essa introdução. De que maneira? Depois do sistema computacional e a separação de parte física, lógica e usuários, vou falar sobre tipos de software, separando em categorias. Se está acompanhando aí no teu pequeno resumo, faça por gentileza um acompanhamento onde você coloque tipos de software, categorias de programas. Teremos 3 categorias. A primeira é vista como programas básicos, software básico. Uma definição de software básico é necessário para o funcionamento do computador. Básico, necessário para o funcionamento do computador. Vamos dar exemplo? Você já deve estar pensando aí em alguns programas que a sua máquina tem que ter, sem ela não pode funcionar. De cara, o primeiro exemplo que eu posso dizer é o sistema operacional. Sem sistema operacional, o seu computador não irá funcionar. E a gente pode dizer então que sistema operacional é um exemplo e que driver é um outro. Já já eu defino os dois, mas de cara eu preciso separar as categorias de programas, beleza? Então, básico, necessário para o funcionamento do computador. Coloca a segunda categoria, essa é a primeira. Segunda categoria são os utilitários. Uma definição para ele, programas que desempenham tarefas de manutenção, gerenciamento e ou otimização. Manutenção, gerenciamento e ou otimização. Gerenciamento e ou otimização. Uma forma fácil de lembrar é toda vez que alguém te falar de um programa e você ficar na dúvida se aquele programa é utilitário ou não, você tem que pensar a quem ele está ligado. Pensa assim, ó, ele é bom para o computador. O seu computador gosta dele. Nós, nem tanto. Até porque, te coloco o exemplo aqui para melhorar a definição. Coloque exemplo aí de programas que são utilitários. Podemos colocar, por exemplo, o antivírus. Podemos colocar, por exemplo, o firewall. E eu vou te perguntar uma coisa. Já já eu te explico sobre eles. A princípio é só exemplo de utilitário. Calma, cada coisa na sua vez, no seu momento. Pergunta, alguém tem um dia muito puxado, muito corrido, por acaso diz para os amigos ou para si mesmo, vou para casa, vou ligar o computador, vou dar uma relaxada, abrir o antivírus e sei lá, dar uma relaxada por uma meia hora? Não, ninguém faz isso. Ninguém fala isso porque o antivírus não é usado para o teu entretenimento. O antivírus não é usado para a sua diversão. O antivírus não é um software bom para o usuário. Alguns estão brigando comigo, dizendo, sim, é bom para mim, ele me protege. Mas entenda, cara, ele não protege a princípio o usuário, ele protege o sistema.
A máquina gosta de tê-lo. Para a máquina, o sistema fica mais seguro, mas, a princípio, para o usuário, ele não traz um benefício direto. Não permite te ouvir uma música, te ver um vídeo, não permite navegar na internet, criar textos e planilhas. O foco dele, a princípio, repito, é proteger o usuário, não proteger a máquina. Não seria muito melhor, numa utopia, termos um mundo onde grades nas janelas não fossem necessárias, onde cercas elétricas, onde sistemas de segurança não fossem necessários? Seria muito mais legal, muito mais bonito a paisagem, o paisagismo nas casas, nos prédios, mas na prática, hoje não podemos. Quem sabe no futuro, esperamos por isso, mas hoje não podemos. Então, repito, o antivírus não é usado porque você gosta dele. Ele acaba sendo usado porque ele é bom para a máquina. Ele não é necessário, porque se fosse necessário, óbvio, seria básico. Se alguma banca para te confundir dissesse, um programa antivírus, hoje, pelos perigos das pragas virtuais e ameaças virtuais, se tornou um software básico necessário para a máquina funcionar, ela, obviamente, cometeria um erro. O antivírus não é necessário, é importante para trazer mais segurança, a máquina gosta, nós usuários não, acabamos que a gente aprende a conviver com ele, obviamente não porque seja necessário, sim porque soma segurança, beleza? Então foca a ideia de que ele é bom para o computador. Os dois exemplos que eu citei, antivírus e firewall, estão aqui. Já já cito melhor sobre eles, teremos aula de segurança e nos módulos de segurança, definição de antivírus, com assinatura de vírus, que é o banco de dados, com a ideia de comparação de arquivos, com a ideia de heurística, vai ter muita coisa legal ainda sobre antivírus. Inteligência artificial, citando eles e assim por diante. Firewall também, citando que versões do Windows desde o XP possuem Firewall, que é possível configurá-lo, desativá-lo, instalar outros de terceiros, funções de regra e assim por diante. Então calma, cada coisinha no seu momento, beleza? Terceiro e último tipo, nas categorias de software que estamos citando, a gente tem os aplicativos. Coloco uma definição para aplicativos. Desempenham tarefas específicas. Como? Vou botar alguns exemplos. Desempenham tarefas específicas como a edição de textos, planilhas, apresentações e a navegação na internet. Exemplos de software que se encaixam como aplicativos. Vamos colocar o exemplo antes de citar alguns nomes. Que exemplo? Exemplo não, desculpa. Dica. A dica é bom para o usuário. O usuário gosta de usar um software aplicativo. Ele atende uma função do usuário e não uma função, repito, da máquina. Então ele será bom para o usuário, beleza? Até porque, pergunta, quando eu cito para você Word, Excel, PowerPoint ou diversos navegadores, que também teremos o módulo da internet, como o Google Chrome, o Firefox, o Microsoft Edge, o IE, o Opera, o Safari e tantos outros. Eu não estou dizendo de um programa que atende a um requisito do usuário, seria navegar pelo conteúdo de hipertexto e blá blá blá. Ou seja, se atende a uma função do usuário, a máquina em si pode até não gostar. A máquina acaba convivendo com ele porque o usuário instala, obviamente, o que quer e o que tem poder para fazer. Já a máquina, a princípio, por meio da instalação feita pelo usuário, terá os programas que a ela trazem algum benefício. Então, para separar, é fácil, é mole. Lembra, básico necessário. Sem o básico, a máquina não funciona. Lá em cima tinha driver e eu vou definir ele na sequência, só estava como exemplo. Calma, não passei batido, não. Depois a gente falou sobre utilitário. Você acaba usando porque aprendeu a usar, porque para a máquina traz algum benefício. Concordo que indiretamente pode trazer benefício para você, mas diretamente o benefício é ao sistema, à máquina do usuário e não ao próprio usuário. E já programas para edição, tudo bem, edição de textos, planilha, apresentações, ou até um player de vídeo, um player de áudio, aí atendem ao requisito do usuário. São bons para o usuário, como os citados no exemplo. O Word do pacote Office, o Excel do pacote Office, o PowerPoint, que eu nem anotei aí, mas também entraria na definição de apresentações. Navegadores, os mais variados, que falaremos na sequência, beleza? Então, uma introdução. Oi, seja bem-vindo. Iniciando a parte microinformática, Renato Mafra aqui com vocês. E nessa parte, para iniciar,
vamos falar então do Windows. Mas antes de falar dele, vamos começar colocando a definição de sistema operacional de forma genérica e a definição também do tal driver. Vamos lá. Vou colocar uma definição do sistema operacional que vale para qualquer sistema, obviamente, que seja operacional. Já vimos que o sistema operacional é básico. Vou colocar alguns exemplos de sistemas operacionais aqui, ó. Então podemos tratar o Windows como exemplo do sistema operacional. Podemos falar do Linux, mas temos que lembrar que o Linux em si não é um sistema operacional completo. O Linux em si é apenas o kernel, o núcleo de um sistema. Para que a gente use um Linux, você tem que juntar o kernel Linux com outros aplicativos e aí sim formar um sistema operacional. Então, peraí, é diferente de Windows. O Windows vem com kernel, vem com interface gráfica, já vem com um conjunto de aplicativos oferecendo para o usuário esse tal conjunto de programas. No caso do Linux, a palavra Linux por si só trata apenas do núcleo, do kernel do sistema. De maneira genérica, muitas bancas generalizam isso e falam o Linux e aí citam alguma coisa sobre ele. Mas o certo seria dizer, eu não uso o Linux, eu uso um Linux. Um Linux porque tem centenas, não tem como homologar, registrar, eu apenas crio, porque é um programa de código livre, software livre, falarei dele depois, e nessa definição eu posso alterar criando a minha própria, tá? Então, peraí, para quem acha que não entendeu isso, entenderá mais ao ver o nome Ubuntu. Então, quando eu falo do Ubuntu ou Ubuntu, eu falo do sistema operacional com base em Linux. Então, o Ubuntu é um sistema operacional completo, ou seja, ele é tanto o kernel Linux com outros aplicativos, que forma o sistema operacional Linux. Então, eu posso falar que o Ubuntu ou Ubuntu é uma distribuição Linux ou é um exemplo de sistema baseado em Linux. Tanto faz. Só quero que você lembre, a princípio, que Linux, de maneira genérica, até pode ser chamado de sistema operacional. Mas na parte prática, Linux é apenas um núcleo, tá? Deixa eu colocar essa definição aqui. Questão de prova, gente. A banca CESP, o temido CESP, já escreveu isso em prova, que Linux é apenas o núcleo do sistema, tá? Então, Linux é o kernel. Opa, errei aqui, corrijo. Linux é o kernel, ou seja, é o núcleo do sistema. Se eu pegar esse núcleo e juntar a ele outros aplicativos, eu vou acabar criando o sistema operacional. E aí eu crio vários. Tem Ubuntu, Red Hat, Slackware, SUSE, Mint, Conipix, tem várias diferenças entre Ubuntu, tá? Até uma distribuição que é uma derivação, é um fork do sistema Linux, é o Android, cara. O popular é o Android. Você pode estar usando o seu Android para estar visualizando esse vídeo agora. E o Android é uma derivação do Linux. Ele veio a partir de kernel Linux também, só que esse voltado para aplicações móveis a princípio, tá? Então, Windows, Linux, o Ubuntu como exemplo, um sistema Unix ou Unix, como preferir, também é um exemplo de sistema operacional. Aqui eu poderia citar o Mac da Apple, o macOS da Apple também é um sistema operacional, tá? Obviamente, repara aqui em cima que eu tenho a sigla sistema operacional, ou em inglês, Operation System, da mesma estrutura, óbvio, só invertendo a ordem. E vou colocar um outro também citado em prova, o Chrome, mas não o navegador Chrome, e sim o Chrome OS, que é um sistema operacional do Google, beleza? Olha aqui a ideia do Unix, mesma coisa do Linux. Unix é uma padronização, é uma referência, é um modelo a seguir e o Mac é um exemplo de Unix, beleza? O Linux em si, ele até foi feito com base no Unix, mas ele não se registrou como sendo Unix. Então, se alguém disser para você que o Linux é parecido com Unix, não brigue. De fato, o Linux é parecido com Unix, tanto que o Linux é um sistema Unix-like. Eu sei que muita gente conhece a palavra like das redes sociais hoje em dia, que acabam dizendo, dá um like aí, galerinha, no vídeo de hoje vamos falar sobre tal coisa e tal. Só que o like aqui seria a ideia de parecido, tá? E não a tradução de curtir, como a gente está acostumado a usar o termo like. Tem outras traduções a que seria parecido. Então, o Linux não é um Unix. Ele é parecido com,
Foi criado com base em Unix, mas não se registrou como sendo um. Ele está bem pertinho de fazer. Só não enfiar a mão no bolso para registrar, nada impede que algum sistema no futuro tente se registrar como um. Mas a princípio, o sistema Linux trabalha como um GNU. E o acrônimo, a sigla GNU, significa que GNU is not Unix, ou seja, GNU não é Unix. Deixa eu voltar para a minha linha natural aqui, senão eu vou avançar numa curva muito longa e vou fugir ao padrão. Não estou te abandonando. Fica comigo que a gente vai ver esses assuntos ainda, beleza? Então, recapitulando, se você se perdeu, iniciamos com microinformática, a definição do sistema computacional, diferença básica entre parte física e parte lógica. Bancas grandes não cobram isso, mas essa base para todo mundo é importante. E a partir disso estamos aprofundando, falando sobre tipos de software, básico, necessário, utilitário, não necessário, mas sua máquina gosta dele, traz benefício direto a ela, e o software aplicativo, maior gama deles, traz benefícios aos usuários. Até lembrei de uma coisa, acaba que as lojas de aplicativos dos smartphones colocam a gente no mundo meio que, digamos que não seja o mais correto, porque as lojas de aplicativo, elas são lojas de aplicativos, quando na verdade deviam ser lojas de programas. Porque fica se colocando nas lojas de aplicativo que todos os programas são aplicativos, quando na verdade não são. Alguns programas se encaixam em categorias diferentes, como repito, seja lá o básico, seja lá o utilitário. Então, seria melhor loja de software. Como a ideia de aplicativo ficou popular, então eles colocam a ideia de aplicativo, tá? Mas a princípio a gente está estudando para concurso público, então a gente faz da maneira correta aqui, sem pensar nesse dia a dia. Então, vou falar disso aqui depois, mas queria colocar uma definição de sistema operacional. São 3 tópicos que podem cair sobre ele para que a gente esteja apto a responder de forma genérica sobre os sistemas. Primeira informação, anota aí que eu dito para você. Sistema operacional é um programa ou conjunto de programas que gerencia os recursos do computador. Programa ou conjunto de programas que gerencia os recursos do computador. Então, repito, primeira informação. Ele é um programa ou conjunto de, porque dentro do sistema operacional não tem um programa. Imagina uma pessoa que passeia por um mercado, mas nas prateleiras do mercado, no meu exemplo, não tem comida, tem programas. Então tem uma parte importante que o sistema operacional tem que ter, que é a ideia do kernel. Ele vai lá, escolhe a versão, pega o kernel e aplica dentro do sistema dele. Só que o kernel por si será equivalente ao motor, não faz o sistema girar sozinho se não tem o restante da aplicação. Então ele vai em outros aplicativos, pega um shell, se quiser pega uma interface gráfica, pega um editor de texto simples e complexo, pega programas para ver vídeo, ouvir música, pega calculadoras como acessórios, junta tudo aquilo ali no carrinho, compila e oferece ao usuário. Toma aqui, usuário, o conjunto de programas que irá gerenciar os recursos do seu computador. Ou seja, o conjunto de programas que vai gerenciar qualquer coisa que sua máquina tenha, sejam elas outros programas, sejam elas ou peças que a sua máquina tem. Quem faz isso é o sistema operacional, beleza? Mais uma informação, coloca aí, por gentileza, serve de base para instalação de outros programas. Sim, ele é a plataforma comum. É por cima dele que você instala os programas que está habituado a usar. Sem ter a base, a plataforma comum, você não conseguiria usar os outros programas, repito, que você usa no dia a dia para as aplicações específicas que te atendam, seja lá para quê. Beleza? Então, serve de base, segunda informação. E a terceira, coloque por gentileza, cria uma interface amigável entre o usuário e a máquina. Cria uma interface amigável entre o usuário e a máquina. Gente, computadores não entendem as letras como você entende. Computadores não entendem as cores como você pode ver. As máquinas entendem binário. Então, se as máquinas entendem binário, alguém tem que traduzir a informação que a máquina entende, que é informação binária, linguagem binária digital ou de máquina, deixa eu limpar aqui, linguagem binária digital ou de máquina, para uma forma que o computador
que a pessoa possa entender. Então, quem é que transforma, por exemplo, a letra A na ordem binária, na sequência binária que ela pode interpretar? A princípio seria o teclado, que é uma interface homem-máquina. Você pressiona, ele insere a informação como sequência binária 0 e 1, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1, que é a sequência binária. Mas, obviamente, quem cria a interface entre o usuário e a máquina, que permite que esse usuário entenda o que a máquina está escrevendo, de forma que, óbvio, ele ligue isso às cores, os vídeos, aos sons, às letras do alfabeto que a gente está acostumado a usar, caracteres especiais dos mais variados, tá? Quem vai fazer isso é o próprio sistema operacional. Então, lembra, máquinas falam em linguagem de máquina, digital ou linguagem binária. Nós não falamos na linguagem binária. Então, o sistema operacional estará entre nós e a máquina, traduzindo o que a máquina entende de forma que nós podemos entender, traduzindo a forma que a gente fala, se comunica, da forma que a máquina possa compreender. Por isso, cria uma interface amigável entre nós, usuários, seres humanos, e a máquina, equipamento que funciona por pulsos elétricos. Legal? Definiçãozinha base da ideia de sistema operacional. Só levanta uma observação aqui, gente. Tá vendo que tem um pinguinzinho aqui, barrigudinho e sorridente? Esse pinguinzinho é o mascote do projeto Linux, chamado de Tux. Se você pensar assim, nossa, que ridícula essa observação, vou te contar uma coisa, ponto de prova, cara. Ridícula mesmo a observação, mas ponto de prova. Cobraram em item de múltipla escolha o nome do mascote do Linux. Acredite ou não, cara. A letra T vem de Torvalds, que é o sobrenome do criador do Linux, e depois Unix, juntando ali um acrônimo de outras letras. Ridículo, né, cara? Desculpa por isso, mas eu tinha que bater o olho, eu tinha que compartilhar com você, que eu não posso guardar uma coisa ridícula dessa só para mim. Agora você também sofre do mesmo mal de saber que isso é ridículo, tá? De acordo com Linus Torvalds, ele tem que ser sorridente. Ele contou uma história de que pinguinzinhos são bichinhos bonitinhos, inofensivos, sorridentes, porque acumulam essa barriguinha. Ou seja, pessoas felizes têm que ter uma barriguinha, tá? Se não tiver barriguinha nenhuma, muito saradinho e tal, fica legal, mas não dá para ser muito feliz. Desculpa. Volta pro foco, né? Volta pro foco, né? Deixa eu fechar esse módulo aqui já, mas eu vou terminar com a definição de driver, tá? E sempre que eu escrevo driver, eu me confundo com driver. Ó, são muito parecidas as palavras, só que aqui falta o R, aqui tem o R. De cara eu te pergunto, obviamente não são a mesma coisa, mas de cara eu te pergunto, os dois existem? Sim, os dois existem. Só que se eu trato de drive sem a letra R no final, eu penso de uma peça. Eu posso falar do drive de CD, do drive de DVD, do HD, que é um hard drive disk. Então eu penso no equipamento. Está fora do contexto, porque o que queremos é definir software. É bom anotar do lado palavras que pareçam para não gerar confusão e para que a gente possa arriscá-las. Em possíveis revisões, a gente obviamente sempre vai destacar a palavra lá e nunca vai confundir. Até destaco aqui, ó, existe o termo boot na informática e existe o termo bot. E muita gente confunde na hora da prova. Boot com duas letras O's é diferente de bot com uma só. Boot vem de bota, que se remete ao pontapé inicial, ao carregamento do sistema, à inicialização. Já bot vem da robótica, que é uma praga virtual, não a robótica em si, mas no contexto de microinformática, bot diz respeito a um tipo de malware que se propaga automaticamente contaminando computadores por meio de falhas existentes em programas. Então, são coisas diferentes, mas repara, por conta de uma letrinha O só, a banca vai lá e te confunde. Por que te confunde? Ela vai lá e coloca alguns exemplos, coloca exemplo, fala do vírus, fala do spyware, fala do boot e diz que isso aqui é uma praga virtual. Isso aqui é praga virtual, gente? Não, nunca foi. Então, sempre escrever um termo que gere confusão com outros, coloque do lado e risca o termo que está fora do contexto, como fizemos aqui. Olha lá na tela. Então, o drive, sem o R, existe, mas está fora do contexto. Risquei ele, beleza? Vamos entender uma definição do driver com R. Vou te perguntar uma coisa e a gente anota a definição. Ó, se eu comprei uma impressora, peguei o cabo USB, liguei de um lado na impressora, do outro lado numa máquina com Windows. Qualquer Windows, dos últimos 19 anos. Se eu liguei na máquina com Windows, te faço uma pergunta. A máquina fica boba, parada, apática ou ela percebe a impressora? Percebe a impressora. Como é que é o nome disso? Uma característica que permite que o dispositivo ligado seja automaticamente reconhecido pelo sistema? Isso se chama Plug and Play. A sigla é PNP. Plug and Play não é básico, não é necessário, mas quando a peça tem suporte a isso e o programa também, facilita a nossa vida.
Por quê? Porque quando eu conecto a peça, ele vai reconhecer a peça automaticamente. Facilita a minha vida. Deixa eu concluir o exemplo da impressora. Só porque o Windows percebeu que eu conectei uma impressora, é certo de que eu já posso mandar imprimir? Já vai funcionar a impressora? É certo isso? Não, porque para que a impressora funcione, eu tenho que instalar o software que acompanha a impressora, que dirá para o sistema como a impressora funciona. Assim como o software que dirá como uma webcam funciona, dirá como um mouse funciona, um teclado, dirá como uma caixa de som, uma placa de rede, seja lá o que for. No caso da caixa de som em si, a placa de som, né? Então, o software que diz como uma peça funciona é chamado de driver. Então, coloca por driver, que é um software, e aí eu dito uma definição, a gente fecha esse bloco, tá? Então, driver é um software que diz ao SO, quem é SO? Lembra? Sistema operacional. Software que diz ao SO como determinado dispositivo funciona. Software que diz ao SO como determinado dispositivo funciona. Vou colocar um exemplo, driver da impressora. Exemplo, sim, um driver da impressora é um software que dirá para o sistema como a impressora imprime, como a impressora funciona, beleza? Todo hardware tem que ter um software. Sem esse software, o hardware não vai ser compreendido e, obviamente, a informação dele não será interpretada e traduzida para o sistema. Por isso, falamos do driver. Legal? Fecha esse módulo inicial de introdução e no próximo módulo a gente aprofunda um pouquinho mais. Já vou iniciar com questões sobre isso. Valeu, galera!